O Marx ele nasceu lá em Trèveris, na Renânia, 1818, está fazendo 100 anos, né? É por isso que está tendo algumas comemorações, aliás, bizarras, né? Comemorar falando que tem autor de uma doutrina completamente diabólica, né? Uma coisa absurda. Morreu em 1883. 200 anos, perdão, não 100 anos. Morreu em 1883. Os pais dele eram judeus, só que o pai dele era convertido para o luteranismo, né? O Marx também foi batizado na seita de Lutero, mas de sangue mesmo ele era judeu. E segundo o autor chamado Antelman, a família dele era ligada a uma tradição sabataísta, ou seja, uma tradição de Sabatai e de Sevi, que eu comentei sobre Sabatai e de Sevi, eu comentei na aula passada. Tem um livro interessante do autor de Richard von Brand, não sei como é que fala, que ele é Marx e o satanismo, sustentando que então Marx era satânico. Ele dá alguns elementos lá, um deles fortemente é baseado num poema que o Marx escreveu quando era jovem, chamado Oulanem, que é um poema estranhíssimo, né, que faz alusões a Satã e é uma revolta contra Deus. Então é uma tese bem forte que o Marx era satanista. Ele também vai se envolver com uma pessoa, Moses Hess, que também, segundo consta, também seria satanista também. Moses Hess eu vou comentar daqui a pouco. A empregada do Marx chegou a ver ele num quarto fazendo algum ritual estranho. Ela é um relato dela. O Marx, a vida privada dele era ruim, né? Ele chegou a trair a esposa, teve filho fora do casamento. Teve algumas filhas que se mataram, né? Então ele tem uma vida conturbada, privada, né? Ele fez um doutorado interessante em Epicuro e na atomística, na qual ele faz um raciocínio que na realidade a atomística e os átomos se reunindo para fazer formas mais complexas seria alguma forma de autoconsciência. Esse tema da atomística de Demócrito, Epicuro, Lucrécio, aliás, é um tema bem interessante, não por causa do Marx, mas por causa dos desdobramentos deles que vão muito além da mera acepção da física e de uma visão panteísta de mundo, tá? Tem vários pontos interessantes com a gnose. Essa forma de autoconsciência que o Marx expressou era uma coisa muito forte dentro da doutrina dele, autoconsciência, como nós vamos ver depois. Bom, aí na juventude dele, como boa parte dos jovens da Alemanha, ficou seduzido com as teses do Hegel, né? Então ele se juntou ao grupo de jovens hegelianos, primeiro com Bruno Bauer, depois teve contato com Feuerbach e outros. Ao longo da vida ele tentou se distanciar de Hegel, mas nunca conseguiu. A doutrina do Marx é fortemente baseada em Hegel, como nós vamos ver daqui a pouco. Então, aí lá ele teve contato logo depois já na década de 1840, 1842, 43, com Engels e também com Moses Hess. O Moses Hess que levou o Engels para o comunismo. E aí eles fizeram um jornal chamado Gazeta Renana. Essa Gazeta Renana, o Marx já revela que é um racista completo. Ele defende, então, que quando tiver um holocausto revolucionário, certas raças deveriam ser postas à parte do processo histórico, ou mesmo eliminadas. Então, nessa Gazeta Renana que os comunistas não gostam de examinar, está lá o Marx destilando todo o racismo dele, ele e o Engels. Nessa época, ainda no tempo da Gazeta Renana, ele casou com a esposa dele, né, Jenny von Westphalen. Depois ele chegou a ser expulso da Prússia, né? Aquilo lá ainda era a Prússia pré-unificação alemã, né? Ainda havia vários estados, a Prússia era o mais forte. O Napoleão tinha feito uma reorganização, tinha, aliás, dissolvido o Sacro Romano Germano, que a Prússia era grande potência. E aí o Marx faz várias análises da Prússia, né? Depois as autoridades prussianas acabam expulsando ele do país. Aí ele vai um tempo para Paris, vai um tempo para a Bélgica, fica alguns anos na Bélgica, vai para Paris, foi expulso tanto da Bélgica como de Paris até chegar em Londres. E aí de Londres ele viveu até morrer. E em 1848
foi escrito o Manifesto Comunista. Ao contrário do que as pessoas pensam, o Manifesto Comunista foi um manifesto encomendado, não foi feito do Marx que ele quis fazer, foi encomendado por a Liga dos Justos, que é uma sociedade secreta ou discreta na época, misteriosíssima, que então encomendou esse manifesto comunista para ele. Ainda nessa época ele tinha forte ligação com Moses Hess. Eu vou comentar quão forte foi a influência de Moses Hess sobre ele. Só que aí em 1850, 60 ele começa a escrever para um jornal americano. E o Marx era bem lido nos Estados Unidos. Só que apesar da Gazeta Renana, do que ele escrevia nos Estados Unidos, ele não era assim tão famoso. A fama dele mesmo só vai acontecer depois da Comuna de Paris, em 1871. Aí ele se torna bem famoso, aí começa a travar cartas, contatos com muita gente do mundo, começa a ter um prestígio bem grande. Quando ele morreu, ele já era uma pessoa bem conhecida. E aí o Engels, o grande amigo dele, vai fazer todo um trabalho de divulgação e reunião do trabalho dele, né, compilar as obras e espalhar para o mundo. Há muita polêmica do Marx, da vida dele em Londres. Um sustenta que ele teve uma vida cheia de luxo, mas a verdade é que ele não teve. Ele teve uma vida muito conturbada. Às vezes ele tinha uma época de prosperidade, de repente gastava tudo, e aí passava necessidade, e sempre o Engels socorrendo ele. Então, feita essa rápida resumo biográfico, vamos ver um pouco agora então na doutrina dele.